Bum! Estudos para concursos por Tribunal Regional Eleitoral sobre o regime jurídico. Ou da Lei 8.1.2, Lei Seca, tá? Sempre verifique, se você está fazendo uma apostila, verifique se está tudo atualizado o conteúdo, né? Eu vou começar da lei dos capítulos provimentos, disposições gerais, título 2, e vou ler do artigo 5 até o artigo 32. Vamos ver aqui. Coisa de 97, coisa de 97, coisa de 97, 97, 97, 97. Essa mochila aí de 2009, né? Tudo aqui é só de redação de uma lei de 97. Aqui. Tá, 97, 97, uma emenda 19, que é lá aquela de 98, 2008, não. Estabilidade. Prazo de 3 anos. Aquela coisa da estabilidade. É 3 anos, tá? Transferência. Foi revogada. Readaptação. Reversão. 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001. Integração, recondução, disponibilidade e aproveitamento. Não tem nada mudado aqui faz anos. Mais de 10 anos que nada mudou nessa parte aqui. Daí a frasezinha. Eu fui muito bem na prova do Tribunal de Contas do município. Não, eu fui muito bem na prova do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e gabaritei a administração, que é o que eu estou estudando agora. E também, outra frase, eu fui muito bem na concurso do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Fui nomeado super rápido e melhorou muito a minha vida. Vai, vamos lá. Título 2 do provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Substituição, capítulo 1, provimento, seção 1 das disposições gerais. Seção artigo 5. São requisitos básicos para investidor em cargo público, a nacionalidade brasileira, o gozo de direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais e o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de 18 anos e uma aptidão física e mental. Parágrafo 1. As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Parágrafo 2. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Parágrafo 3. A universidade e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros de acordo com as normas e procedimentos desta lei. Artigo 6. O provimento. Eu vou parar de falar artigo e vou parar de falar no parágrafo. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato de autoridade competente de cada poder. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. São formas de provimento do cargo público: a nomeação, a promoção, revogado, a readaptação, a reversão, o aproveitamento, a reintegração e a recondução. Normalmente tem com perguntas de concurso que confundem as coisinhas. Querem confundir as coisinhas, né? Daí agora vai ter uma sessão para cada um explicando. Seção da nomeação. A nomeação far-se-á em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado, de provimento efetivo ou de carreira. Ou se fará a nomeação fará em comissão, inclusive na condição de interino para cargos de confiança vagos. Zum, zum. Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições de que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período de interinidade. A nomeação para o cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende da prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas de títulos e, obedecidas à ordem de classificação, o prazo de sua validade.
os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira mediante promoção serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira da administração pública federal e seus regulamentos. Seção 2, concurso público. 11 e 12, parágrafo 1 e 2. O concurso será de provas ou de provas de títulos, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada à inscrição de candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. 12. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixadas em edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação. Não se abrirá nenhum novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Seção da posse e do exercício. 13, 14 e 15. 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, na qual deverão constar as atribuições, os deveres e a responsabilidade e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Prazos é sempre bom saber. Prazo de 30 dias para a posse. Em se tratando do servidor que esteja na data de publicação do ato de provimento em licença previstas nos incisos 1, 3 e 5 do artigo 81 e ou afastar nas hipóteses dos incisos 1, 4, 6 e 8 das alíneas A, B, C, D, E, F e F e do 9, 12 e 12, um monte de treco de um monte de vacância aqui que não fala droga que é essa, tem uma numeração e a apostila também não colocou a droga dos trequinhos. Sei lá o que vai acontecer com esse cara que tava de licença. A posse poderá dar-se-á mediante procuração específica. Só haverá posse nas casos de previmentos do cargo por nomeação. No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio, declaração quando o exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Será tornado sem efeito o ato do provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no parágrafo 1 deste artigo, que é o 30 dias. 30D. 14. A posse em cargo público dependerá da prévia inspeção médica oficial. Só precisa dessa inspeção médica oficial por causa que precisa verificar se um dos requisitos principais do cargo, né? Que está lá no artigo 5, requisito básico de investidura, é o aptidão física e mental. É o último treco, né? Bom, basicamente você verificar se o cara tem algum problema mental, algum problema físico que impeça os trecos. A atribuição do cargo. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física ou mentalmente para o exercício do cargo. 15. O exercício e efetivo desempenho de atribuições do cargo público ou da função de confiança. Tá. Exercício. Aqui está definindo uma definição. Definindo o que é exercício. Tá. É de 15 dias o prazo para o servidor que foi empossado, né? Entrar em exercício, né? Encargo entrar em exercício contados 15D. Entrar em exercício contados da data da posse. Você apareceu agora há pouco, há 30 dias, né? O servidor será exonerado do cargo ou será tomado sem efeito o ato de sua designação por função de confiança se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, observado exposto no artigo 18. O 18 aparece daqui a pouco, tá? A autoridade competente do órgão ou da entidade para onde for nomeado ou designado servidor compete dar-lhe-á exercício. O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder 30 dias de publicação. 16. O início de suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único.
Ao entrar no exercício, o servidor apresentará ao órgão competente elementos necessários ao seu assentamento individual. Tanto catarro, né? 17. A promoção não interrompe a promoção, que é o cara ir para um cargo mais alto, não interrompe o tempo de exercício que é contado no novo posicionamento da carreira a partir da data de publicação do ato de promover o servidor, né? E aqui o 18, que tinha falado lá no 13, não, no 15. Vamos ver o que ele quer. Deixa eu ver de novo. Vamos ler, só voltar aqui no treco que aparece o 18. O servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para função de confiança se não entrar em exercício nos prazos previstos no artigo. Observados o 18. Ou seja, quando o cara é demitido por causa que ele não entrou no prazo de 15 dias lá num cargo de confiança. Então, eu que falar aqui essas outras disposições. No 18 diz, o servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido. Ou seja, removido não é o que o cara está sendo demitido, alguma coisa assim. Ou em razão de ter sido removido, redistribuído ou requisitado, cedido ou posto em exercício provisório. Ou seja, o cara está indo para outro lugar. Às vezes, na verdade, tem bastantes vezes, quando o cara é removido, ele na verdade está sendo promovido para um cargo em comissão, sabe? Por causa por causa da popularidade dele e da como é que se diz? Da faculdade que ele tem. Como é que se diz, droga? Do diploma que ele conseguiu. Não, droga, qual é a palavra? A formação, isso. Por causa da formação que ele tem, ele é chamado e nomeado em comissão, né? Tipo, o cara já tá lá, perfeito. Ele trabalha já para organização pública, é de confiança, trabalha bem, tudo isso. Eles vão lá e pegam esse cara. Fácil, né? Mais fácil do que ficar procurando um carinha, fazer currículo, verificar essas coisas, né? É mais fácil. Daí eles vão lá e pegam esse cara para promover, né? E se o cara não entrar em posse de 15 dias, né? Apareceu lá no treco de. Treco. Tá. Olha aqui de novo. O servidor que deva ter exercício em outro município. Essa coisa de emoção também é para quando o cara quer mudar para município também. Pode ser a pedido ou a própria administração manda o cara, sei lá, que se for necessário para ela. Redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório. Terá, no mínimo, 10 e no máximo 30 dias. Deixa eu colocar aqui. 10 min, 30 max. No prazo contados da publicação do ato para a retomada do efetivo desempenho de atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Isso aqui é uma coisa que aparece várias vezes, em vários trecos, mas eu nunca vi que aparecia no concurso. Isso os professores já explicaram bastante, explicam toda hora, bastante bem. Basicamente, existe um período para você fazer uma mudança lá que está falando aqui, que é o cara ir para outro lugar. Quer dizer, esse tempo de 10 a 30 dias é um tempo que o cara é pago direitinho, até paga um extra para trabalhar para ele para pagar como um extra da inconveniência dele ter que viajar e preparar as coisas para ele trabalhar nesse outro lugar. Tipo, sei lá, ele tem que pagar um aluguel de uma nova casa, alugar um carro, tipo, várias coisas, né? Daí um valor de inconveniência é pago para ele por um tempo e o tempo de viagem para ele, né? Vamos voltando, parágrafo 1. Na hipótese de o servidor encontrar sem licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento. Parágrafo renumerado e alterado pela lei. É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos do caput. É verdade. É facultado ao servidor declinar dos prazos. Quer dizer, o carinha não precisa fazer as coisas em 10 dias ou 30 dias, né? Pode ser rápido se quiser. Isso é bom, né? 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho, semanal de 40 horas e observar os limites mínimo e máximo de 6 horas e de 8 horas diárias, respectivamente. Zoom.
O ocupante de cargo de comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral de dedicação ao serviço. Regime de integral dedicação ao serviço. Olha que interessante esse nome. Vou até colocar aqui umas letrinhas. Regime de dedicação. Opa, esqueci o I. Regime, R de regime, I de integral, D de dedicação. Regime integral de dedicação. Daí tira o ao serviço. S de serviço. Reads. Interessante. Onde é que eu tava? Regime integral de dedicação ao serviço. Observado disposto no artigo 120, podendo ser convocado sempre que houver o interesse da administração. O disposto neste artigo não se aplica à duração do trabalho estabelecido em leis especiais. Artigo 20. Ao entrar em exercício o servidor nomeado será para cargo de provimento efetivo, ficará sujeito ao estatuto probatório por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão observadas a avaliação a qualquer para o desempenho do cargo observados em seguintes fatores. Isso aqui é importante, né? Assiduidade, fator de disciplina, fator de capacidade, fator de iniciativa, fator de produtividade e fator de responsabilidade. 4 meses antes do fim do período do estágio probatório serão submetidos à homologação da autoridade competente à avaliação do desempenho do servidor, realizado de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento do sistema de carreira, sem prejuízo da continuidade da apuração dos fatores enumerados no inciso 1 a 5 deste artigo. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do artigo 29. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou de assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial, cargos de provimento em comissão, de grupo de direção e assessoramento superiores, DAS de níveis 6, 5 e 4 ou equivalentes. Parágrafo incluído de, sei lá, uma lei aí. Ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos no artigo 81, 1 a 4, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar do curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo da administração pública federal. Ou seja, existem afastamentos que os carinhas aprovados que no estágio probatório podem ter, tá? O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos no 83, 84, 1 e 6. Ou seja, tipo, se o cara sair, mas for por causa de parar de trabalhar, mas for por causa de um desses afastamentos específicos aqui, ainda continua contando depois que se ele conseguir voltar, ele pode continuar o trabalho, sacou? Tipo, normalmente você conta o estágio probatório terminaria imediatamente se o cara saísse para trabalhar, né? Mas esses afastamentos aqui, que eu não sei qual é, porque só estão numerações, são deixa que continue parado, né? Bem assim, né, pode-se da participação de curso de formação e será retomada a partir do término do impedimento. Um deles é o teco de escola, tá? Daí agora a seção de estabilidade, 21 e 22. O servidor está habilitado no concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. O prazo de 3 anos é para ter estabilidade. O completar os 2 anos é só o 2 anos é só a provazinha, sacou? É uma confusão, mas uma coisa diferente da outra, tá? Não é 2 anos. Está escrito 2 anos, mas não é 2 anos, é 3 anos. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurado sempre ampla defesa. A transferência foi revogada. 24. Readaptação. Aqui começam os carinhas que ficam convencindo todo mundo. Os professores sempre comentam, não confunda essas coisas com a coisa. Tem uma coisa que é de apresentado, tem uma coisa que o cara que foi demitido por processo judicial que volta.
Tem o cara que estava em disponibilidade e tem o cara aposentado, sacou? Você tem que lembrar qualquer qual. Não confundir as coisas. Esse é o problema das perguntas. Nunca confunda as coisas e você vai acertar todas, né? A readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em situação médica. Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptado será aposentado por invalidez, sabe? Só que agora não se chama, só para comentar, mudou o nome, fizeram a regime novo teco previdenciário, né? Mas só que, tipo, não mudou muita coisa, mas mudou os nomes. Por algum motivo eles mudaram os nomes de tudo, meu. Que mudaram o nome de tudo? Eles só mudaram o doença e o auxílio acidente. Eles colocam o auxílio doença como um auxílio de curto prazo, chamado de auxílio de curto prazo, e o auxílio acidente de auxílio de longo prazo. Ou seja, a coisa é que o acidente é considerado possível de curar, quer dizer, o doença é possível de curar, né? Eles, sei lá, esperam uns meses, uns 2 meses, 3 meses, e o carinha se cura e volta ao trabalho, mas o acidente é quando o cara é considerado que não tem, que o cara não vai curar, não vai, nunca vai voltar ao normal. Isso é o acidente. Bom, tá a reversão. Reversão e retornador, eu tive do. Não, eu acabei esquecendo de falar o parágrafo 2 da readaptação. A readaptação será efetiva em cargo de atribuições afins, respeitada sempre a habilitação exigida do nível de escolaridade e a equivalência do vencimento e na hipótese de inexistência do cargo vago. O servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Legal, né? Reversão, agora. É o retorno da atividade do servidor aposentado. Esse aqui é o aposentado. Reverteu uma aposentadoria. A validez, aposentado. Mas aqui tem que ser um aposentado especial. É o aposentado que foi aposentado por invalidez, quando junto à médica oficial declarar insubsistentes os motivos de aposentadoria, ou seja, o cara não precisava ter sido aposentado, ou o cara que foi aposentado no interesse da administração, desde que e desde que tenha solicitado a reversão, ou desde que estou perdendo tempo aqui riscando as coisinhas que foram adicionadas. Vamos lá. Desde que a aposentadoria tenha sido voluntária, pela medida provisória, quer dizer, tenha sido voluntária. Se o cara se aposentou voluntariamente, né, ele terminou o tempo necessário de trabalhos, desde que estava quando na atividade. O cara tinha estabilidade no trabalho, ele pode pedir para reverter. Bom, basicamente qualquer cara aposentado, ao menos qualquer cara aposentado que tenha se aposentado sem que ele queria, pode voltar se ele pedir. É isso aqui é a reversão. Mas o único cara que não pode se voltar, né, mesmo que ele quiser, é o cara que está, né, acidentado e não tem nem capacidade para voltar ao trabalho. É o cara acidentado. Por isso que tem que ter uma junta médica para ele voltar. A junta médica tem que falar, ah, esse cara dá para ele voltar, ele já se curou, ele pode voltar se ele quiser, ele pode voltar. Daí, por quê? O cara que está acidentado não necessariamente ele é incapaz, mais incapaz. Ele se curou, ele pode ter tido um acidente quando ele era jovem, conseguiu se curar, agora ele tem lá, tem a vida, meu. Ele pode trabalhar, ser funcionário público, servir o país, servir sei lá o quê, por mais, sei lá, 10 anos, 15 anos, maior tempo. E, além desse cara, o único que o outro que não pode é o cara que foi aposentado porque ele chegou no tempo máximo de trabalho que uma pessoa pode trabalhar, que é os 70 anos. Quando a pessoa chega nos 70 anos, é previsto que a pessoa não vai ter mais capacidade de trabalho 100%, né? Daí ela é obrigatoriamente aposentada e esse cara não pode voltar, pedir para voltar, né? Porque mesmo que ele se pedisse para voltar, é, o que que ia fazer? Ele ia voltar e até voltar com 71 anos. Voltar com 72 anos. Não pode. Só pode esses caras que têm capacidade de trabalhar ainda que podem voltar e pedir, né?
Voltando ainda. Desde que pode o cara voltar, desde que a aposentadoria tenha ocorrido 5 anos anteriores à solicitação, e pode voltar se ainda tiver cargo vago. Pode voltar. São essas 5 posições aqui, desde que tenha cargo vago. Daí, parágrafo 1, a reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. Se o cargo que ele estava aposentado antes foi mudado, ele pode voltar, transformado, ele pode voltar para esse cara aí, né? 2. O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para concessão da aposentadoria. Sempre, né? Não faz sentido outra coisa, né? No caso do inciso 1, que era. Que era o quê? O que foi aposentado por invalidez, tá? No caso de invalidez, eu vou escrever aqui. Vá. No caso de invalidez, encontrando-se provido, ou seja, tinha alguém no cargo dele, o servidor exercerá suas atribuições como um excedente até a ocorrência de vaga. É interessante que aqui tem algumas horas que os caras estão usando a palavra excedente ao invés de colocar o cara em disponibilidade, né? 4. O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá em substituição aos proventos da aposentadoria a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria. Tipo, esse aqui eu não sei qual é a relevância disso aqui, mas será que é tipo. Eles não querem mais pagar algumas previdências, ou alguns bônus que eles tinham, que essas pessoas tinham direito antes, né? Sei lá. Tipo, normalmente as coisas sempre crescem, não diminuem. Então, ou talvez, tipo, anteriormente se o cara continua, ele volta com as vantagens menores do que a anterior, que as novas? Não, isso não faz sentido. 5. O servidor de que trata o inciso 2 somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais de permanecer pelo menos 5 anos no cargo. Essa coisa aqui de 5 anos é a regra básica para ter direito efetivo das coisas dos direitos de aposentadoria. Não dos direitos, dos benefícios da aposentadoria, tipo os valores. 6. O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo de aposentadoria, né? Reintegração. O cara que revoltou. Voltou. 26 revogado. 27. Aqui, ó. Perfeitinho, aquela coisa que eu comentei. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Mais importantíssimo, né? Agora, a reintegração. 28, parágrafo 1 e 2. A reintegração é a reinvestidura do servidor que é estável. Ou seja, é o carinha que foi demitido por processo. Estava no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação quando a inválida a sua demissão por decisão administrativa ou judicial com ressarcimento de todas as vantagens. Na hipótese do cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade observado o disposto no 30 e 31. Ou seja, o cara só pode ficar em disponibilidade se o cargo for extinto. Encontrando-se provido o cargo em seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito a uma indenização ou aproveitado em outro cargo ou ainda imposto em disponibilidade. Próximo conteúdo sobre a recondução. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, que é a coisa que aconteceu aqui. O carinha aqui foi reintegrado, voltou para o cargo anteriormente. Daí esse cara aqui que estava lá, ficou em disponibilidade. Mas o que acontece com esse cara que estava em disponibilidade? Ele é reconduzido para o cargo anteriormente ocupado, sacou? Mas a recondução também pode voltar normalmente, né? De outros casos para outros cargos. Tipo, o cara vai lá, passa no concurso, vai lá num estágio probatório, não passa nele, fica trabalhando 2 anos lá em num cargo, sei lá o que, do judiciário, do eleitoral, do executivo, não passa no estágio probatório e volta, porque ele era estável. Isso aí ele foi reconduzido, sacou? Anteriormente ocupado e decorrerá de. Daí tem duas hipóteses para o cara ser reconduzido. Primeiro, é a anulação em estágio probatório relativo a outro cargo, que eu acabei de falar. E a segunda hipótese de recondução é a reintegração do anterior ocupante, que foi a que acabou de acontecer agora aqui no parágrafo anterior. Parágrafo único, encontrando-se promovido o cargo
de origem, o servidor será aproveitado em outro cargo observado exposto no artigo 30, que é a mesma coisa que aconteceu agora há pouco. Daí, da disponibilidade e do aproveitamento, que são as coisas que acontecem quando os caras não têm onde colocar os servidores, certo? Artigo 30. O retorno da atividade do servidor é o artigo 30, 31 e 32, para terminar, finalmente. O servidor de disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em encargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. 31. O órgão central do sistema pessoa civil determinará o imediato aproveitamento do servidor em disponibilidade de vagas que vier a ocupar nos órgãos ou entidades da administração pública federal. Parágrafo único, resposta previsto 3 do 37. 37. O servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, que se chama CIPEC, até o seu adequado aproveitamento em outro cargo ou entidade. Interessante, interessante, interessante. Nunca ouvi isso aqui, nunca, em nenhum concurso, tá? Próximo será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo a doença comprovada por junta médica oficial. Volta aqui. Se o servidor não entrar em exercício no prazo legal. É assim, tipo, os caras ainda te deram um bônus de te deixar você lá na listinha para você voltar a trabalhar, certo? Você tinha estabilidade, você pode voltar a trabalhar se você quiser. Mas, claro, tudo isso não é para sempre. Tem um prazo aqui legal que vai permitir lá para você voltar. Se você não entrar, tipo, você se recusar, ou não é conveniente para você, ou sei lá o que, por qualquer motivo, você vai perder a estabilidade, vai perder o cargo e vai perder a estabilidade, sacou? O ponto final é que só tem uma hipótese que você vai poder continuar em disponibilidade sem escolha. É que você estava doente. Ou seja, tipo assim, finalmente, depois de, sei lá, uns 3 meses que você está em disponibilidade, você está morrendo de vontade de trabalhar, e daí, bum, finalmente conseguiram achar um treco para você. E daí eles te chamam lá para você trabalhar. Só que tem um problema. Você acabou tendo um acidente ou você está doente e pegou uma doença. Aí daí não dá para você ter uma posse. Daí, normalmente, isso aí, se você não pegasse ou tomar posse, entrar em exercício de volta no cargo, você ia perder a estabilidade e ia ficar sem efeito o seu aproveitamento. Você perdeu o emprego. Mas isso aqui salva você. Você pode se curar, você só continua na lista. Tipo, sei lá, eles nomeiam o cara antes. Quer dizer, na verdade não está especificado aqui se o cara, tipo, fica esperando você se curar ou se chamam o cara que tá na lista de aproveitamento e disponibilidade antes de você sair, né? Bom, tchau, boa sorte nos concursos. Próximo conteúdo sobre capítulo da vacância.